Galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área, para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso, digo inenarrável, poder estar aqui com vocês compartilhando esse belo conhecimento que é a geografia, tá? E hoje nós vamos ter uma aula muito bacana, a segunda parte, tá certo? Sobre as características do nosso país, especificamente das regiões, tá? Hoje nós vamos trabalhar a nossa segunda parte, tá? Nós vamos falar sobre as regiões brasileiras e seus potenciais, focando na região norte, na nossa linda região do Nordeste e, claro, vamos falar da Amazônia, que vai estar inserida aí na região norte, mas ela tem um destaque em específico, né? Então, segunda parte de uma aula super importante para vestibular, para concurso, mas principalmente para o nosso conhecimento, para a nossa informação prática, né? Conhecer o nosso país, o nosso belo Brasil, tá? Só quero te lembrar, tá? Que depois que assistir essa aula quer revê-la ou então quer rever a primeira aula, onde nós falamos sobre a região do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, tudo está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias. Não esquece, plataforma Gonçalves Dias. Onde, Marcos? Joga lá no YouTube, Instagram, tem os nossos podcasts pela Rádio Timbira e estamos na TV também, Assembleia, galera, tá? Então procura aí, ó, Trend Topics, plataforma Gonçalves Dias. Todo o material está lá à tua disposição para te dar aquele up nos teus estudos, tá? Porque o teu sucesso é a nossa missão. Então nos procura lá. Vou repetir de novo para tu não esquecer. Plataforma Gonçalves Dias. Quando eu terminar essa aula aqui, eu vou estar te esperando lá, viu? Então, já sabe. Então, sem mais delongas, ó, respirou. Bacana, né? Aquela respirada para relaxar. Oxigena teu cérebro e vem para cá, porque vai ter muita coisa bacana, muita coisa legal e muita informação importante. Eu só quero te lembrar, tá? A primeira parte dessa aula é sempre importante. Falando, situando, né, sobre o nosso país. O Brasil é um país de proporções continentais, ou seja, o Brasil, nosso país, é do tamanho de um continente, tá? E por isso, por essas características, tanto de variação de latitude, ou seja, de norte para sul, quanto variação de longitude, de leste para oeste, o nosso país vai apresentar uma grande diversidade. E até por isso, por essa grande diversidade, o nosso país ele vai ser classificado. Existem várias classificações, mas a mais tradicional, a mais famosa, é a do IBGE, que classifica o nosso país em 5 macro-regiões, tá certo? Dividindo o nosso país em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá? Sendo que nós já falamos na primeira aula sobre o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, e hoje vamos focar no Norte e no Nordeste. Bacana? Quero te lembrar também que nós vamos ter um foco aqui principalmente nos elementos econômicos, tá? A gente falar sobre todos os potenciais do Brasil é muita coisa, tá? Graças a Deus, nosso país é muito rico. Mas então a gente vai ter um foco hoje sobre os aspectos econômicos principalmente, tá bom? Mas é claro que a gente vai falar em algum momento ou outro sobre os elementos ambientais também. Então, evoluindo, vamos começar a falar da região norte, tá? Primeira coisa importante da região norte, que territorialmente falando, ela é a maior região do Brasil. É interessante porque só a região norte sozinha compreende 45% do território nacional, ou seja, só ela pega quase a metade do nosso território. Então, se a gente pensar rapidamente, então deve ter bastante gente. Contrário, tá, galera? Lembrando que a região norte é onde se situa a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Então, por isso, é a região que, embora seja a maior, é a que vai apresentar a menor densidade populacional do Brasil. Ou seja, quando a gente levar em conta o tamanho do território e a população, nós temos uma densidade de 4,7 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso quer dizer? Que é muito espaço para pouca gente, tá? Esta região, galera, é a segunda maior aí em número de estados, tá certo? Ela vai ser composta por 7 estados. Quem são esses? Falando bem com calma, tá? O Pará, com a sua capital Belém, tá? Nossos vizinhos. O Tocantins, com a sua capital Palmas. Nós temos o Amapá, com a sua capital Macapá. Nós temos o maior estado, né, dessa região, que é o Amazonas, com a capital Manaus. Nós temos aí ao norte, tá, o estado de Roraima, tá, com a bela capital Boa Vista. E ao sul do
Amazonas, nós temos Porto Velho, tá certo? Desculpa, Rondônia, estado de Rondônia com a capital Porto Velho, e por último, né, o estado do Acre, galera, tá? Com a sua capital Rio Branco, o único estado do Brasil no fuso menos 75, tá certo? Uma outra característica interessante que eu já te disse, tá? É nessa região que situa-se aí a maior floresta tropical do mundo, a nossa famosa floresta amazônica, que apresenta a maior biodiversidade do nosso planeta. Tá? Segundo dados científicos, até hoje não se tem noção de mais ou menos 50% de toda a riqueza, de toda a biodiversidade que essa região apresenta. Não é à toa que a Amazônia aí, ela é foco, né, do mundo todo sobre as riquezas que ali estão inseridas. É uma região que é vítima, por exemplo, em grande quantidade da chamada biopirataria, né, de pessoas ou empresas que tentam tirar, né, os recursos naturais dessa região e levar para outras localidades. Uma outra característica muito importante desta região norte, galera, é porque é nela que também se apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, galera, tá? A bacia hidrográfica do Amazonas, com o principal rio, o famoso Rio Amazonas. Marcos, o que é uma bacia hidrográfica? É uma área onde tu tem um rio principal e vários afluentes, tá certo? Formando ali uma grande rede, tá? Só para tu ter noção, a bacia hidrográfica do Amazonas ela é composta de mais ou menos mais de 1.000 afluentes. É muito rio, é muita água, é uma riqueza, né, exuberante. Bacana? Em relação, galera, agora falando da economia, tá? Uma coisa muito importante é claro, se nós temos toda essa riqueza, né, toda essa biodiversidade, não tem como a economia da floresta dessa região, né, que está ali a floresta amazônica inserida, não está, né, atrelada a ela. Então, galera, a economia da região norte ela vai ter um grande destaque nas atividades extrativistas, nas atividades agropecuárias, tá certo? A gente vai ter um grande destaque aí, você sabe do Brasil, tá certo? Você sabe que essa região ela tem um grande destaque na extração de minerais metálicos, galera, tá certo? Principalmente aqui na região da Serra dos Carajás, a famosa, né, galera? Nós temos ali extração de minerais metálicos como ferro, como manganês, tá certo? Como o níquel. Nós temos também a extração de diamantes, nós temos o destaque também para a extração de ouro, galera. É nesta região que está o famoso garimpo de Serra Pelada, galera, tá certo? Procura o filme Serra Pelada, muito bacana, tá certo? Falando sobre o ciclo do ouro aqui no Brasil, em Serra Pelada. Tá? E nós temos um grande destaque aí para o estado do Pará, galera, tá certo? Nessa extração, o estado do Pará que tem uma relação muito forte com o nosso estado do Maranhão, principalmente pela ferrovia Carajás, né? Onde todo esse material aqui extraído, ele é mandado para o Porto da Madeira para ser exportado por aqui, né, pela nossa capital. Nós temos também, galera, nesta região norte, um destaque para a expansão atualmente da cultura da soja, tá? Que é o nosso principal produto aí de agroexportação, tá certo? E ela vem aí tendo uma grande expansão, principalmente no centro do Brasil, mas ela também já vem chegando para a região norte. Tanto também a soja como também a pecuária extensiva. Uma coisa que eu te digo muito claro e tu precisa estar atento à prova. Essas duas atividades, elas estão diretamente atreladas na região norte ao processo de desmatamento, galera, tá certo? Essa é uma característica que tu não pode esquecer da região norte, que é uma região que sofre intenso processo de desmatamento na floresta amazônica e esse desmatamento ele vai estar atrelado principalmente à expansão da cultura da soja, tá certo? À questão da pecuária extensiva e também a extração de madeira, tá certo, galera? O que nós chamamos de madeira de lei, tá bom? Aquela madeira que é utilizada aí no mercado em variados setores e que tem, claro, um bom valor aquisitivo. Bacana? Não esqueça. Evoluindo. O segundo setor. O que é esse segundo setor, Marcos? O setor das atividades industriais. Quando a gente fala da região norte, galera, tá? Esta é uma região que vai ter um parque industrial concentrado em uma região específica. Qual, Marcos? Nós vamos ter um grande destaque ali para a famosa Zona Franca de Manaus, galera, tá? Estima-se ali que existam mais de 500 indústrias concentradas neste espaço, tá certo? Que foi construído no período da década militar e tem ali principalmente a função, galera, tá? De indústrias ali de montagem de principalmente que tipo de produto, Marcos? Produtos eletroeletrônicos e veículos de duas rodas, moto. Tá certo? Não esquece disso, tá, galera? A Zona Franca de Manaus, ela tem um grande destaque, tá, a nível industrial na região do norte e ela tem um grande destaque na produção de eletroeletrônicos e de veículos de duas rodas, principalmente a sua montagem, tá certo?
E em relação ao terceiro setor, que é o quê? Comércio e serviços, tu precisa estar muito atento, tá? Que como a região norte ela tem essa característica da bacia hidrográfica muito grande, a integração desta região ela é um pouco diferente, um pouco mais difícil se comparada a outras regiões do Brasil. Tá? O principal meio de transporte dessa região aqui como um todo, galera, é o transporte tá, em relação a barcos, o transporte hidroviário, tá? O que dificulta muitas vezes essa integração. Então nós vamos ter ali polos de comércio, principalmente nas capitais. Tá certo? E quando a gente fala desse comércio, nós vamos dar um destaque para duas regiões muito importantes, duas cidades. A primeira delas é Manaus, a capital do Amazonas, e a outra, tá, é Belém do Pará, tá certo? Que também tem um grande destaque em relação ao comércio, ao serviço e ao turismo, galera, tá certo? Belém também é uma cidade muito famosa em relação ao seu turismo. Não esquece, Belém do Pará e Manaus. Bacana? Legal, né, Marcos? Muita coisa bacana. Então, ó, respira, porque agora vamos fechar com chave de ouro falando, vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Da mais bela região do nosso país, tá certo? Não que as outras não sejam, mas essa ela é especial, que é a nossa região, o nosso Nordeste, o meu Nordeste, o teu Nordeste, o nosso Nordeste, tá certo? Esta, galera, é a região com maior número de estados. Primeira coisa importante, tá? Vai ser composta por 9 estados. Vamos só falar quais são. Maranhão, tá? Com a sua capital São Luís. Teresina, desculpa, capital Teresina, estado Piauí, Ceará, estado, capital Fortaleza. Depois vem o Rio Grande do Norte, tá certo, com a sua capital, a bela Natal. A posterior nós temos ali o famoso estado da Paraíba, com também a linda capital João Pessoa, tá certo? Posterior nós temos o famoso estado de Pernambuco, com a sua capital Recife. Depois nós temos o estado de Alagoas, com a bela Maceió, que praias lindas, viu? Diga-se de passagem. Depois nós temos o estado de Sergipe, com a bela Aracaju. E por último, o maior estado em proporções desta região, que é o estado da Bahia, né? Com a sua bela capital, Salvador. Uma outra característica interessante é que quando a gente vai olhar as capitais do Nordeste, a sua grande maioria está situada no litoral. Exceção? Teresina, tá certo, no Piauí. As outras capitais são todas no litoral, o que já é uma característica marcante, né? O turismo aí, principalmente litorâneo do Nordeste, ele é muito presente, tá? Agora, quando a gente vai analisar as características do nosso estado, da nossa região, melhor dizendo, tá? Ela vai apresentar uma grande diversidade. O Brasil já é, como eu já disse, ele já tem uma grande biodiversidade. E o Nordeste em si também. Então, para facilitar essa classificação, o Nordeste ele também foi classificado em regiões específicas, que com certeza tu já ouviu a expressão: ah, o Maranhão é um estado de meio norte. Tá? Esta expressão do meio norte, ela advém dessa regionalização do Nordeste, que vai dividir, tá, esta região em quatro, tá certo, blocos. A região da Zona da Mata, tá certo? A região do Agreste, a região do Sertão e, por último, a região do Meio Norte. Eu vou te dar uma dica linda que tu não vai mais esquecer estas regiões. A palavra mesas. Mesas? Sim. Falou de regionalização do Nordeste, lembra a palavra mesas. Meio Norte, S de Sertão, né? O A de Agreste e o mesas. É isso que eu estou falando, né? Porque é o Z. O Z vem de Zona da Mata. Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Bacana? Não esquece. Sobre as características gerais, galera, tá? Em relação ao nosso Nordeste. É a segunda região mais populosa do Brasil, ou seja, a segunda região com maior número de habitantes, tá? Nós está estimado em 60 milhões de pessoas residem aqui no Nordeste, concentradas principalmente no litoral, tá certo? Onde nós temos a maior concentração populacional, tá? Só perdendo para a região Sudeste, que é a região com maior índice populacional, quase 90 milhões de habitantes. Como eu te disse, vai apresentar grande diversidade, mas não apenas natural, mas também econômica, tá? O litoral principalmente concentra nas atividades de terceiro setor e de segundo, e nós temos aqui no interior principalmente as atividades de primeiro setor, agropastorismo. Nós vamos falar com calma sobre elas, tá?
Não posso deixar de te citar a importância para a região do Nordeste de um rio muito famoso, tá? O famoso Rio São Francisco, que nós chamamos carinhosamente do Velho Chico, tá? O Rio São Francisco ele tem uma importância muito grande para o Nordeste, principalmente para o interior, né, desta região, principalmente para a região do Sertão, tá certo? Uma importância social e econômica muito grande, tá? E galera, não podemos também deixar de frisar que a região do Nordeste é uma região também característica a nível nacional por grandes desigualdades, né? Atreladas não apenas a questões ambientais, como por exemplo a seca, mas também as suas questões históricas, tá certo? Nós inclusive já falamos sobre aulas sobre isso. Procura aí, tá certo, a questão da agropecuária, principalmente as questões sociais, a gente fala com mais calma, tá certo, sobre esse elemento. Mas não esqueça, a região Nordeste ela vai apresentar grandes problemas sociais ao longo de sua história, tá certo? É uma região de muito contraste, de muita riqueza, mas também muita pobreza, tá? Principalmente a nível nacional. Então, entendendo isso, vamos falar agora das características, tá, dessas regiões específicas. A primeira delas, nós vamos começar aí seguindo o ciclo, tá, do litoral. A primeira delas é a famosa zona da mata, galera, tá, que vai pegar as regiões do litoral. Vai ter um grande destaque, é claro, para as atividades comerciais, como eu te disse, de terceiro setor, principalmente aí o turismo, né, questão da praia, né? O Nordeste é muito famoso sobre isso, tá certo? Ao comércio relativo a isso. Mas não apenas. A região da Zona da Mata ela vai ter um destaque muito importante no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, da produção de petróleo e também da produção de sal, galera. Tá? O Rio Grande do Norte aí é um dos maiores produtores de sal do Brasil e também do mundo. Muita atenção, tá certo? Nós vamos ter também atividades industriais importantes aí no estado da Bahia, galera, tá certo? Principalmente ali no polo de Camaçari e no polo tá, de Cacau da Bahia, tá certo? Muita atenção sobre essas características da zona da mata, a zona do nosso litoral, tá bom? Evoluindo, vamos agora para o Agreste. Entenda o Agreste, antes de qualquer coisa, como uma zona de transição. Transição entre quem, Marcos? Entre a zona mais úmida, que é a zona do litoral, e a zona mais seca, que é a região do sertão, tá certo? Ela é uma área de transição. Então ela tem sua certa umidade. Ela vai ter um grande destaque para as atividades ali agropastoriza, a agropecuária, galera, tá certo? E também para a policultura, ou seja, a produção de variados tipos de alimentos. Destaque para qual, Marcos? O algodão, a cana-de-açúcar, milho, fumo e feijão, tá certo? Não esquece, policultura muito atrelada ao agreste, tá? E nós temos ali três cidades, desculpa, de grande destaque nessa região, que é a cidade de Garanhuns e Caruaru, do estado de Pernambuco, tá certo? E a famosa cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, tá certo? É considerada a capital do forró. Aí tem também o turismo, beleza? Região do Agreste, moleza, né? Evoluindo, vamos falar talvez, né, da mais famosa aí sub-região do Nordeste, essa daqui é muito famosa, que é a região do Sertão, galera, tá? Ela vai ter como característica marcante, né, baixos índices pluviométricos e altas temperaturas, o que consequentemente, né, vão trazer aí dificuldades, principalmente para a produção alimentar desta região, solos ali mais inférteis, né, de certa forma. Então nós vamos ter ali muitas atividades relativas à produção da pecuária extensiva, onde o animal é criado solto, mas principalmente a criação bovina e de caprinos, de cabras e bodes, que são animais ali adaptados a essa característica mais seca com menor quantidade de água, tá certo? É uma região que tem uma grande biodiversidade, mas de animais adaptados a essa característica, tá certo? Lembra que eu te falei Rio São Francisco, a importância, né, para o Nordeste como um todo, mas ele vai ter uma grande importância para a região do sertão nordestino, galera, tá? Para a irrigação destas regiões, tá certo? Principalmente para também as atividades agrícolas, tá certo? Então, o Rio São Francisco ele é muito importante para a produção de frutas, tá certo? No famoso Vale do Rio São Francisco, produção de uva, de manga, de vinho. E tu tem um destaque importante nesta região para cidades como Petrolina, que fica no estado da Paraíba, tá certo? Desculpa, Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Bacana, região do sertão. E para finalizar, vamos falar sobre a nossa região que nós estamos inseridos, que é o meio norte. Por que vem esse nome, Marcos? Porque é uma região que já vai fazer uma transição de uma área mais seca do sertão, tá certo? Com um porte de árvore menor, adaptada a menor índice pluviométrico, para uma região mais úmida, que é a região da floresta amazônica, tá certo? Onde tu tem um porte arbóreo maior justamente pelo maior índice pluviométrico.
Esta região, galera, como o índice pluviométrico aumenta, ela vai ter um grande destaque no extrativismo vegetal. Quando a gente fala aqui, por exemplo, do Maranhão, tem um grande destaque aí na produção do coco babaçu, né, das famosas quebradeiras de coco, por exemplo, tá? O babaçu, onde se produz uma série de produtos como óleos, além do fruto, tá certo? Nós temos também aí, galera, um destaque importante nesta região para a produção, tá certo? De arroz, de mandioca, de milho, na agricultura de subsistência, tá certo? E para finalizar, como eu te disse, é nesta região que está situada, tá certo? O polo Carajás, que liga o estado do Pará ao estado do Maranhão, através do Porto da Madeira, que, né, escoa essa produção de minérios do nosso país. Então, galera, para estas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!